Olá, muito bom dia, glorificado seja o nome do Senhor. Aqui é o pastor Nelson Alves de Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Eu agradeço a Deus por esta manhã, por este dia, por esta segunda-feira. Felicidade para todos. Dormi mais ou menos esta noite. Eu estou operado de cataratas, mas estou melhorando. Hoje está fazendo o quê? 14 dias. 14 não, deixa eu ver, foi dia 3. E nós vamos aqui fazer uma live, a nossa primeira live deste dia, um estudo bíblico sobre a Batalha do Armagedon. É um assunto top, muito especial. Eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas, para que outras pessoas sejam também alcançadas, assim como você está sendo alcançado nesta manhã. Eu louvo e glorifico a Deus pela tua vida, porque Deus é bom o tempo todo. Ele é um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que supre as nossas necessidades. Um Deus que está conosco, né? O Deus que está conosco, não é um Deus, é o Deus que está conosco. Muito bom dia para todos vocês. A Batalha do Armagedon é um assunto muito top que está no livro de Apocalipse. A Batalha do Armagedon é um dos temas mais solenes e misteriosos das profecias bíblicas. Nós observamos esse tema com muita cautela, com muita pesquisa, e mencionada de forma explícita em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, ela representa o clímax do conflito entre as forças de Deus e as forças do mal, antes da volta gloriosa de Cristo. Mais do que um evento militar, o Armagedon simboliza o confronto espiritual, o confronto final entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas, entre Cristo e Satanás. É uma batalha ferrenha, uma batalha muito forte. Eu começo a falar, começa a dar tosse. Com licença. E nesta batalha nós vamos explicar alguma coisa aqui. O significado da palavra Armagedon. O termo vem do grego Armagedon, que significa Monte Megido. Megido era uma região estratégica em Israel, onde ocorreram grandes batalhas. Nós vemos isso em Juízes capítulo 5, versículo 19, segundo a Reis capítulo 23, versículo 29. Eu não vou estar lendo as referências, porque eu estou operado de cataratas e a Bíblia, a letra pequena, não dá para enxergar. Assim, o Armagedon é usado de forma simbólica para representar o grande conflito de batalha espiritual e escatológica. Vejamos o contexto profético. A Batalha do Armagedon aparece dentro das 7 taças da ira de Deus, que está em Apocalipse capítulo 16. E as 7 taças da ira de Deus seguem as 7 trombetas e os 7 selos, sendo o estágio final dos juízos divinos. Diferente dos selos e trombetas que ainda as são plenas e definitivas. Nós vemos isso em Apocalipse, no capítulo 15 e no versículo 1. E revelam a justiça de Deus contra o pecado e a idolatria, mas também anunciam a iminente vitória de Cristo. Qual o contexto bíblico de tudo isso aí? Apocalipse capítulo 15 ao 16. Antes das taças, João vê
os vitoriosos com harpas, louvando a Deus. Apocalipse capítulo 15, versículo 2 ao versículo 4. Isso mostra que mesmo em meio ao juízo, Deus preserva o seu povo. Vejamos então sobre as 7 taças. A primeira taça, em Apocalipse 16, 2, fala de úlceras malignas, cujo efeito são feridas dolorosas que surgem nos que têm a marca da besta. O significado disso aí é o juízo contra os que rejeitaram a Deus e se submeteram ao sistema do anticristo. A segunda taça, nós vemos o mar em sangue, Apocalipse capítulo 16, versículo 3. O efeito, o mar se torna como sangue e todo ser vivo que nele há morre. O significado, destruição da criação usada pelos homens para o comércio e poder. Mostra o fim do orgulho humano nas riquezas e no domínio. Só um momento aqui que eu vou fechar a porta aqui. Então, como eu estava explicando, o significado aí da segunda taça é destruição da criação usada pelos homens para comércio e poder. Mostra o fim do orgulho humano nas riquezas e domínio. A terceira taça fala sobre rios e fontes em sangue. O texto é Apocalipse 16, versículo 4 ao 7. O efeito, as águas doces se transformam em sangue. Significado, Deus julga os ímpios que derramaram o sangue dos santos. Aí nós vemos aí a justiça retributiva divina. A quarta taça, nós vemos o sol escaldante. Está em Apocalipse 16, 8 ao 9. O efeito, o sol queima intensamente os homens. O significado, o mesmo sol que sustenta a vida, se torna aí, então, um sistema de juízo, um instrumento de juízo. A reação, em vez de se arrependerem, os homens blasfemam contra Deus. A quinta taça, nós temos trevas sobre o reino da besta. O texto está em Apocalipse capítulo 16, versículo 10 a 11. O efeito, o reino da besta fica em trevas e as pessoas sofrem terrivelmente. O significado, Deus atinge diretamente o centro do poder anticristão. E a reação, mesmo assim, não se arrependem, mas eles continuam blasfemando, eles continuam se levantando contra Deus. Isso nós falamos sobre a quinta taça, não é? A sexta taça, nós temos aí o Armagedon, que é Apocalipse 16, versículo 12 ao 16. O efeito, o rio Eufrates seca, preparando o caminho para reis do Oriente. Espíritos malignos reúnem os reis da terra para a batalha do Armagedon. E o significado, o clímax da rebelião humana contra Deus. O mundo se une contra Cristo. Na sétima taça, nós temos aí a consumação final, que está em Apocalipse 16, 17 ao 21. O efeito, uma voz do trono diz, está feito. Seguem-se relâmpagos, terremotos e uma grande saraiva. E o significado disso aí o juízo é completo. Representa o fim do sistema mundial do pecado e a queda de Babilônia. Quais são as lições espirituais com tudo isso? Primeiro, Deus é justo. Ele julga com equidade os que rejeitam a sua graça. A justiça divina está aí bem aplicada. O arrependimento não pode ser adiado. Quando os juízos caírem, muitos não se arrependerão. Terceiro, primeiro eu disse Deus é justo. Segundo, o arrependimento não pode ser adiado. Terceiro, o povo de Deus será preservado.
Os fiéis não sofrerão a ira de Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Quarto, os juízos são progressivos. Mostram que Deus dá chance para arrependimento. Mas o coração endurecido resiste. Não se arrependem. Quinto, esperança para os crentes. Após as taças, vem a vitória final de Cristo e o estabelecimento do seu reino terrestre. Temos aqui uma observação. As 7 taças da ira de Deus não são apenas juízos futuros, mas também um alerta presente. Elas chamam o cristão à vigilância e ao arrependimento. Lembrando que a graça de Deus está sendo oferecida agora. Quando chegar o tempo do fim, a justiça será plena. Cristo triunfará sobre o mal. Os reis da terra são enganados pelos espíritos malignos e reunidos para a guerra contra Deus. Este conflito culmina na segunda vinda de Cristo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao versículo 21. O texto-chave, nós temos Apocalipse 16, 14 ao 16, reunião dos reis para a batalha final. Apocalipse 19, 11 a 21, Cristo vindo como guerreiro vitorioso. E Zacarias, capítulo 12, versículo 2 ao 4, as nações reunidas contra Jerusalém. Vejamos, pois, a natureza dessa batalha. Há duas interpretações principais. Primeira, militar e geográfica. Alguns entendem que será uma guerra literal no Oriente Médio, onde nações se reunirão contra Israel. E segundo, há uma interpretação espiritual e universal, e a maioria dos estudiosos entende que entende que a maioria dos estudiosos, falam que Armagedon é o clímax espiritual do conflito cósmico entre Cristo e Satanás, envolvendo todas as nações e poderes contrários a Deus. Na realidade, ambos os aspectos podem ser conectados. Um cenário histórico real, aliado a uma batalha espiritual invisível. Quais são os personagens envolvidos nessa batalha? Deus e Cristo, o verdadeiro general vitorioso. Apocalipse 19, versículo 11 ao 16. O verbo divino que saiu para vencer e ser vencedor. Exércitos celestiais, os anjos que acompanham Cristo, Mateus 25, 31. Satanás, o dragão, o instigador da guerra, que é Apocalipse 12 e versículo 17. A tríplice aliança do mal, o dragão, a besta e o falso profeta, Apocalipse 16, 13. Reis da terra, governos e nações que rejeitam a Cristo, Apocalipse 16, 14. Então vejam, vou repetir sobre quais são os personagens envolvidos. Deus e Cristo, exércitos celestiais, Satanás, a tríplice aliança do mal, que é a besta, o falso profeta e o dragão, e os reis da terra. Vejamos o desenvolvimento da batalha. Preparação. Satanás engana as nações e reúne exércitos. E aí há um confronto final, haverá um confronto final. As forças malignas se levantam contra Deus e o seu povo. E temos a intervenção divina. Cristo aparece como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o grande dominador. A derrota dos inimigos, a besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, Apocalipse 19 e 20. E a vitória de Cristo. O mal é vencido e inicia-se o reino milenar, Apocalipse capítulo 20. Tranquilo até aqui? Vejamos o significado espiritual dessa batalha. O Armagedon não é apenas um campo de guerra terrestre,
mas o símbolo do juízo de Deus sobre os ímpios. O juízo de Deus, queridos, é o momento em que Deus trará à luz todas as obras da humanidade, recompensando os justos e condenando os ímpios. Não se trata de um julgamento apenas punitivo, mas da plena manifestação da justiça e santidade de Deus. A Bíblia fala desse evento como o grande trono branco, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. E a bases bíblicas, nós temos Eclesiastes 12, versículo 14, que diz que Deus há de trazer juízo toda obra, até a que está escondida, seja boa ou seja má. Romanos capítulo 14, versículo 10 ao 12, todos comparecerão diante do tribunal de Deus, aqui é o trono branco, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, já aqui é diferente do trono branco. No tribunal de Cristo, a igreja comparecerá para receber galardão, não para ser condenada. Apocalipse capítulo 5, versículos 11 ao 15, é a cena do trono branco, os mortos sendo julgados pelos livros, pelas obras que estão escritas nos livros. Temos o livro das obras, né? E vamos falar aqui agora sobre o tribunal e o juízo final. Apocalipse 20, 11 ao 12, o trono é grande, é a majestade de Deus. E branco, que significa a pureza, a justiça absoluta do Senhor, porque ele julga retamente, é o Deus que julga retamente. É o único que julga retamente e pode realmente julgar. Todos os mortos, grandes e pequenos, comparecem diante de Deus. Livros serão abertos. O livro das obras revela tudo o que o ser humano fez. E o livro da vida contém o nome daqueles que são salvos. Aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, é complicado. Quem participará do juízo final? Todos os ímpios, ressuscitados para condenação. João 5, 29. Uns ressuscitarão para a vida, né? E outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Satanás e seus demônios, destinados ao lago de fogo. Mateus 25, 41. Afastai-vos de mim, malditos, vós que praticais iniquidade. Sereis lançados no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Os justos, os salvos em Cristo, não serão condenados. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porém, suas obras serão avaliadas para galardão. 1 Coríntios 3, 12 ao 15. Mas isso aí no tribunal de Cristo. O critério do juízo. As obras, cada um será julgado segundo as suas obras. Apocalipse 20, 12. As palavras, de toda palavra inútil, de toda palavra frívola que os homens pronunciaram, hão de dar conta no dia do juízo. Juízo, Mateus capítulo 12, versículo 36. Os pensamentos e as intenções, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Nada estará oculto diante de Deus, ou nada está oculto diante de Deus. A fé em Cristo. O fator decisivo é se o nome está escrito no livro do Cordeiro, no livro da vida ou não. Apocalipse 20 e 15. Qual é o propósito do juízo final? Manifestar a justiça divina, mostrando que Deus é santo e justo. Salmo 9 e 8. Ao Senhor pertence a justiça, o Senhor é santo. Vindicar os santos. Os fiéis serão reconhecidos perante todos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Também destruir o mal. Satanás e seus aliados terão destino eterno. Apocalipse 20 e 10. Inaugurar o estado eterno. Novos céus e nova terra. Apocalipse 21, versículo 1. Então vejam bem, eu vou repetir sobre o critério do julgamento. As obras, as palavras, pensamentos e intenções,
a fé em Cristo, e o propósito, manifestar a ira divina, vindicar os santos, destruir o mal e inaugurar o estado eterno. Vejamos sobre os destinos, né? Destinos eternos. Para os salvos, vida eterna na presença de Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 ao 4. Eternamente na presença de Deus. Para os ímpios, destino final, lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 14 ao versículo 15. Que lições espirituais nós podemos tirar de tudo isso? Responsabilidade moral. Cada ato humano tem peso eterno. Certeza da justiça. Mesmo que aqui na terra haja injustiça, nada ficará sem resposta quando chegarmos diante de Deus. Necessidade de salvação. O único escape é estar em Cristo, pois só Ele pode garantir pode nos dar a garantia de que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, uma vez que nós aceitamos a Cristo como Salvador, uma vez que nós seguimos ao Senhor. E a urgência do Evangelho. O juízo final motiva a missão da igreja, chamar ao arrependimento antes que seja tarde. Por isso nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor agora, enquanto estamos vivos. A palavra do Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. Eu preciso dar o meu coração ao Senhor para que Ele possa fazer morada em mim. E aí nós temos o encerramento da história humana. O juízo final é o encerramento da história humana e o início da eternidade. Para os salvos é motivo de esperança, motivo de alegria, de felicidade, de regozijo, de satisfação, de relacionamento com Deus, de comunhão eterna. Para os que rejeitaram a Cristo, é a sentença definitiva. Por isso a mensagem bíblica é clara: eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Muito obrigado, Deus abençoe aí, Andrés. Esta é a oportunidade que nós temos, que estamos tendo, de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. É o tempo aceitável, é o momento oportuno, é o momento em que a porta da graça está aberta. A graça é favor imerecido para todos aqueles que entregarem sua vida ao Senhor. E para o crente é um chamado à fidelidade, à vigilância, à santidade. Tudo isso que eu estou pregando aqui leva-nos a pensar que devemos viver uma vida íntegra diante de Deus, que precisamos de estar em um constante estado de fidelidade, de vigilância, de santidade diante da presença do Senhor nosso Deus. Quais são as lições práticas, meus queridos? Deus sempre vence. Ou seja, eu vou tirar essa palavra sempre. Porque quando eu tenho a palavra sempre, em algum momento, não. Então Deus vence, Deus é o vencedor. Por maior que seja o poder do mal, Cristo é o vitorioso. Chamado à santidade. O Armagedon desafia o cristão a estar preparado espiritualmente. Não temer o futuro. O crente deve confiar na vitória final de Cristo e ter a certeza e a segurança da sua salvação. Esperança na volta de Jesus. O Armagedon antecede a gloriosa manifestação do Salvador. Tem até um coro que diz: oh, que esperança brilha em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé nas promessas que nos fez. Eis que Cristo logo vem, e as nações daqui e além bem alerta vão cantar: aleluia, Cristo é o Rei. Oh, que esperança
brilhe em nosso ser. Essa é a nossa esperança, a esperança da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos essa esperança. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Aleluia! Glória a Deus! E as considerações finais aqui, pessoal, a Batalha do Armagedon não deve ser vista apenas como uma guerra futura e assustadora, mas como a certeza da vitória definitiva de Cristo. Enquanto o mundo caminha para o clímax da história, os filhos de Deus devem permanecer firmes na fé, aguardando a vinda do Senhor, que destruirá o mal e inaugurará novos céus e nova terra. Deus é soberano sobre a história. O Armagedon, as taças e o juízo final não são acasos, mas partes do plano divino. A história não caminha sem direção. Tudo converge para a vitória final de Cristo. A ira de Deus é justa. Diferente da ira humana, a ira de Deus é santa e pura. Os juízos, as taças, mostram que Deus não ignora o pecado, mas executa a justiça perfeita contra a rebelião. O mal será derrotado. O Armagedon simboliza a vitória do anticristo. O Armagedon significa a derrota do anticristo e de todas as forças malignas. No juízo final, Satanás, os demônios e os ímpios terão fim definitivo. E a igreja é chamada à fidelidade. O povo de Deus não deve temer o futuro, mas deve estar preparado e firme na fé. A promessa da ira é clara. A promessa é clara. Os céus não passarão pela ira de Deus. 1 Tessalonicenses 5 e 9. Vou repetir, a promessa é clara, ok? A promessa de que não passaremos pela ira de Deus. E a urgência do Evangelho, as visões do Apocalipse, não são apenas para satisfazer curiosidade, mas para despertar responsabilidade. Hoje é o tempo da graça. No futuro, o tempo será juízo. Esperança para os justos, para os salvos em Cristo. O fim não é medo, mas esperança, novos céus e nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. A vitória final pertence ao Cordeiro. E a todos os que permanecerem firmes com ele. E resumindo aqui, o Armagedon revela o clímax do conflito entre Deus e o mal. As 7 taças demonstram a justiça de Deus em ação contra a rebeldia humana. E o juízo final é o encerramento de toda injustiça e o início da eternidade gloriosa. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos porque Tu és um Deus justo, porque Tu és um Deus santo e verdadeiro em todos os Teus caminhos. Reconhecemos o Teu juízo, que é perfeito, e que nada ficará oculto diante de Ti, diante da Tua presença. Pai amado, Pai querido, ao meditarmos sobre o Armagedon, sobre as taças e o juízo final, entendemos que o pecado não ficará impune, mas que a Tua justiça triunfará sobre toda iniquidade. Pedimos que o Senhor guarde o nosso coração, para que possamos permanecer fiéis, firmes na Tua palavra, aguardando o glorioso dia da volta de Jesus. Livra-nos, ó Deus, de sermos enganados pelas trevas deste mundo.
Mantém-nos com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Dá-nos coragem para anunciar o Evangelho enquanto ainda há tempo, porque sabemos que hoje é o dia aceitável da salvação. Conforta-nos com a esperança de que no final de todas as coisas veremos novos céus e nova terra, onde habitará a justiça e onde não haverá mais pranto, nem dor e nem morte. Entregamos nossas vidas ao Senhor neste momento. Em tuas mãos nós declaramos: teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo poderoso e juiz justo, nós oramos nesta hora, desde agora e para sempre. Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui o hino: Nossa Esperança é a Sua Vinda. Aleluia, louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Exaltamos e glorificamos o Deus Todo-Poderoso neste momento. Que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Jesus sim vem do céu em glória, Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Oh, esperança que a sua igreja tem, da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição, e do sepulcro em breve se levantarão, da glória a Deus. Jesus em breve vem, sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Sim, vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador, da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Aleluia, louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Cordeiro de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Completamente restaurar o mundo que termina sem parar, sem todas as coisas bem depressa transformada em glória a Deus.
Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. Esta é a nossa esperança. A minha esperança, a tua esperança. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor Jesus nesta manhã. Aleluia, louvado seja Deus. Glorificamos o nome do Deus Todo-Poderoso. A sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. Aleluia. Estás tu preparado para este grande dia? É a luz da manhã, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos. Jesus ainda é a luz da manhã. Que Deus abençoe, que Deus ajude a todos, em nome de Jesus. Continuem orando por mim para que eu tenha a recuperação completa, a restauração completa aí do meu olho, ok? Um abraço.